Abordagem do custo de recuperação. 48. O custo de recuperação é o custo de restaurar o potencial de serviços do ativo ao seu nível pré-redução a valor recuperável. Sob essa abordagem, o valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo é igual ao custo corrente de repor o potencial de serviços remanescente do ativo antes da redução a valor recuperável menos o custo de recuperação estimado do ativo. O custo corrente de repor o potencial de serviços remanescente do ativo antes da redução ao valor recuperável é, geralmente, determinado como custo de reprodução ou reposição depreciado do ativo, o que for menor. Os itens 45 e 47 incluem orientação adicional sobre a determinação do custo de reposição ou reprodução do ativo. Abordagem das unidades de serviço. 49. Sob esta abordagem, o valor presente do potencial de serviços remanescente do ativo é igual ao custo corrente do potencial de serviço remanescente do ativo antes da redução a valor recuperável ajustado para refletir a diminuição do número de unidades de serviço esperado do ativo após ter sido objeto de redução a valor recuperável. Igualmente a abordagem do custo de recuperação. O custo corrente de reposição do potencial remanescente de serviço do ativo antes da redução a valor recuperável é, geralmente, determinado como custo de reprodução ou de reposição depreciado do ativo antes da redução a valor recuperável, o que for menor. Aplicação das abordagens. 50. A escolha da abordagem mais apropriada para mensurar o valor em uso depende da disponibilidade de dados e da natureza da redução a valor recuperável. A linha A. Reduções ao valor recuperável identificadas decorrentes de mudanças significativas de longo prazo no ambiente tecnológico, legal ou de política governamental são, geralmente, mensuráveis, utilizando-se a abordagem do custo de reposição depreciado ou das unidades de serviço, quando apropriado. A linha B. Reduções ao valor recuperável identificadas decorrentes de mudança significativa de longo prazo na extensão ou maneira de uso, inclusive referentes à cessação ou proximidade da cessação da demanda, são, geralmente, mensuráveis, utilizando-se a abordagem do custo de reposição depreciado ou das unidades de serviços, quando apropriado, é. A linha C. Reduções ao valor recuperável identificadas de danos físicos são, geralmente, mensuráveis, utilizando-se a abordagem do custo de recuperação ou a abordagem do custo de reposição depreciado, quando apropriado. Reconhecimento e mensuração da perda por redução a valor recuperável. 51. Os itens 52 a 57 estabelecem as exigências para reconhecer e mensurar perdas por redução a valor recuperável do ativo. Nesta norma, perda por redução a valor recuperável refere-se à perda por redução a valor recuperável de ativo não gerador de caixa, a menos que seja especificado de outra maneira. 52. Se, e somente se, o valor recuperável de serviço do ativo for menor do que seu valor contábil, o valor contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável de serviço. Essa redução é a perda por redução a valor recuperável. 53. Como observado no item 26, esta norma exige que a entidade realize uma estimativa formal do valor recuperável de serviço somente se existir indicação de potencial perda por redução a valor recuperável. Os itens 27 a 33 identificam as indicações-chave de que a perda por redução a valor recuperável possa ter ocorrido. 54. A perda por redução a valor recuperável do ativo deve ser reconhecida imediatamente no resultado do período. 55. Quando o valor estimado para perda por redução a valor recuperável for maior do que o valor contábil do ativo ao qual se relaciona, a entidade deve reconhecer o passivo se, e somente se, isso for exigido por outra NBCTSP. 56. Quando a perda por redução a valor recuperável estimada for maior do que o valor contábil do ativo, o valor contábil do ativo deve ser reduzido a zero com o montante correspondente reconhecido no resultado do período.
O passivo deve ser reconhecido somente se outra NBCTSP assim exigir. Um exemplo é quando uma instalação para fins militares não é mais utilizada e a lei exige que a entidade remova essas instalações quando não forem mais utilizáveis. A entidade pode precisar fazer uma provisão para os custos de desmontagem se exigido pela NBCTSP 03, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. 57. Depois do reconhecimento da perda por redução a valor recuperável, a despesa de depreciação do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o valor contábil revisado do ativo, menos o seu valor residual, se houver, em base sistemática sobre sua vida útil remanescente.